A gente está entrando em clima de Copa do Mundo aqui, mas para falar do dia a dia das pessoas, né? Nesse movimento mundial de torcidas pelas seleções e a nossa, é claro, pela torcida do Brasil, próximo jogo neste domingo. Gente, a história é a seguinte: uma professora aqui do Espírito Santo, ela desenvolveu com os alunos, que provavelmente já estavam fazendo o álbum de Copa, né? Um álbum de figurinhas. Esse álbum é próprio deles, tá? Para que eles possam aprender matemática. Mas eu vou deixar essa história toda para minha convidada contar. A professora Luciana está conosco ao vivo. Luciana Campos Reis, ela dá aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Não é isso, Luciana? Isso. Bom dia. Bom dia. Qual a idade desses meninos e meninas? 6, 7 anos, são alunos do primeiro ano do Fundamental 1. Ótimo. E aí? Ele já estava em clima de Copa, imagino que isso também é assunto de conversas dentro da sala de aula, não é mesmo? Isso, então, eles trouxeram o álbum da Copa para a sala, a gente combinou os dias de troca e era algo que eles estavam super envolvidos. Aí eu e a minha professora assistente, a gente me deu um insight, eu falei, cara, vou criar um álbum com eles, com as carinhas deles, que eles vão ter que fazer essa troca. E aí foi isso, tirei a foto dos alunos, criei, né, todo mundo com a camisa do Brasil e levei surpresa, não falei para eles que isso ia acontecer. São 22 crianças, né, mais 2 professoras. Criei um álbum para cada um e falei, eles vão ter que trocar entre eles. Mas para não ser só um momento afetivo, divertido e lúdico, eu falei, mas eu vou relacionar com o quê? Com a matemática? Aí foi a euforia quando eu falei, né? Eu falei, eu trouxe uma surpresa, o que vocês estão mais gostando com a Copa do Mundo? Aí todo mundo trocar figurinhas. Aí eu falei, então eu trouxe uma surpresa para vocês, só que vocês vão ter que ter atenção, né? Vão ter que ter cuidado. Fui falando assim primeiro. E aí quando eu mostrei o álbum, aí é euforia total na sala, todo mundo, não acredito! E eles lindos, né? De seleção. Foi o melhor dia hoje. E aí eu expliquei. Porque o que eles tiveram que fazer? Cada um, eu entreguei um álbum e as suas 22 figurinhas. Então, eles tinham que traçar a sua estratégia para troca de figurinhas, contar quantas figurinhas eles tinham, como eles iam fazer isso. Então, eu deixei cada um... pensa como que você vai trabalhar. E não tinha figurinha sobrando. E todo mundo tinha que completar o álbum. Então, com 6 ou 7 anos, Luciana, eles acabaram de se alfabetizar, né? Eles sabem o quê? Somar e diminuir. Eles estão se alfabetizando. Então, assim, realmente a gente trabalhou com contagem, né? Trabalhou um pouco de probabilidade, né? De toda hora contar. Eu já troquei 6, então eu falto trocar mais quantas? Perfeito. O tempo todo. Eles tiveram que traçar isso, as crianças. Aí teve criança que trocou todas as figurinhas e depois colou no álbum. Teve criança que foi por fileira do álbum. Teve criança que trocava uma por uma e já ia colando para não perder. E o tempo todo eles tinham... Faltam quantas? Eu tenho quantas repetidas ainda? Quanta falta para trocar? Quantos colegas ainda eu não passei na mesa? E não é só isso, né, também. Além disso tudo, a gente teve que trabalhar com comunicação, né, cooperação, respeito. A gente trabalhou... E era uma resolução de problema o tempo todo, porque eles trocavam e o tempo todo eles tinham que estar contando. Ai, falta quantos? Eu tenho quantas repetidas? O tempo todo esse pensamento lógico para conseguir concluir a tarefa, né, que era a troca de figurinhas. E como que a gente aplica a matemática no dia a dia sem perceber que é matemática, né? Aí eu expliquei isso tudo para eles, que isso tudo era matemática, e aí eles falaram, não, mas essa é muito mais legal, Luciana, por que você não faz outro álbum? Eu falei, aí todo jogo eles chegam, qual é a surpresa de hoje? Qual é a surpresa de hoje? Aí eu comecei a trabalhar com bolão, né? Aí eu faço bolão e como eles estão no capítulo de matemática de sistema monetário, aí no bolão quem acerta ganha um valor, né? E fica para uma lojinha que a gente trabalha na sala de aula mesmo para ensinar essa questão do sistema monetário mesmo, né? Muito bom. Qual é a figurinha mais difícil desse álbum? Deve ser a sua, da professora, não? As das professoras ficaram com a gente, né? E a gente foi trocando, foram as últimas que eles pegaram. Mas eles tinham que ter a percepção, porque faltava de uma criança, então eles tinham que ter, assim,
esse raciocínio lógico mesmo. Qual criança eu não tenho? Qual criança eu não tenho? A gente não apontava para eles, deixava eles ver como é que você vai descobrir qual que está faltando. Qual é a criança que está faltando? E aí cada um foi traçando. No início foi muita euforia, mas depois eles se organizaram e conseguiram. Luciana, e esse espírito de time também, né? Somos uma seleção, né? Dentro da sala de aula, dentro do trabalho, né? Enfim, dentro da sua casa, todo mundo é um time, né? Exatamente. E aí teve criança que falou bem assim, Luciana, sabe o que eu gostei? Porque foi importante pra gente saber que a gente consegue completar um álbum, porque nem todas as crianças vão completar o álbum da Copa, né? É verdade, porque ele é muito caro, né? 984, acho, né, figurinhas. E aí teve uma criança, eu tô feliz porque eu consegui completar esse álbum. E para eles foi super significativo, né? E sem contar que fica uma lembrança afetiva da turma, né? É. Nossa, e desse momento de Copa. E eles falam o tempo todo. Mas só fiz essa vez e agora a gente trabalha só com bolão. Mas eles entenderam, foi super divertido, assim. Muito bom, eu tô achando que se o Brasil passar domingo, você vai ter que inventar novas histórias e estratégias, que eles não vão te dar paz. Não, todo jogo eles falam, Luciana, qual é a surpresa de hoje? Aí eu invento, mas o bolão tem servido, assim, e tem ajudado bastante. Muito bom, viu? E olha só, o espírito de coleguismo, eles acabam também circulando, né? Uma coisa de conversar mais. Não, isso, a comunicação, a cooperação. Aham. Né? E teve crianças que terminou primeiro, que teve que ajudar o amigo, colegas que perderam uma figurinha e tinham que encontrar. Adorei, então, assim, Luciana. Foi muito legal. Assim, muito legal, adorei conhecer a sua história. E a carinha deles todas lá com a camisa da seleção. Olha que álbum de recordação que eles vão ter pro resto da vida, né? Então, virou uma lembrança afetiva, assim, para lembrar desse momento que eles viveram, né? Perfeito. Da Copa e do primeiro ano, que é super marcante. Ô, Luciana, obrigada por dividir essa história conosco, hein? Então tá, obrigada. Dê um abraço aí nessa torcida verde e amarela. Dou sim, obrigada.